Muito bem, a gente continua agora falando com o nutricionista Ricardo Vargas, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Ricardo, a gente tem duas perguntas aqui que elas se relacionam um pouco, que tem a ver com sangue. A Márcia, ela é de Itajaí, Santa Catarina, e ela pergunta: é certo que quem toma anticoagulantes tem restrições de muitos alimentos? E aí, adicional a essa, tem a pergunta da Carol, que ela é de Roraima. Ela faz a seguinte pergunta: o que fazer para purificar o sangue e desinflamar? Jejuns longos com suco ajudam? Então, um sobre purificação do sangue, desinflamação, e a outra sobre restrições alimentares para quem toma anticoagulantes. Quando a gente fala de anticoagulante, a gente quer evitar o processo de coagulação. E o processo de coagulação tem a ver com vitamina K. Então, todas as pessoas imaginam assim: poxa, então eu não posso comer alimentos que têm vitamina K, né? Porque isso vai prejudicar a ação do coagulante. Isso é um engano pela seguinte questão: mesmo que você não ingira vitamina K através do alimento, você vai ter a produção de vitamina K no intestino e absorção. Okay. Ou seja, não é o alimento rico em vitamina K que vai interferir nos processos de coagulação sanguínea. Então, não tem essa correlação. Ela não deve se preocupar com o alimento em si. Ela deve se preocupar com outro aspecto, né? A questão do cálcio. É manter um ambiente normal sanguíneo, ou seja, já entra na outra pergunta também, que é a questão da desintoxicação sanguínea, ou detoxificação seria o melhor, né, a palavra a ser utilizada. Okay. Então a gente precisa entender o seguinte: a maioria das pessoas tem um sangue hoje ácido baseado no estilo de vida que elas têm, o que elas comem, o horário que dormem e assim por diante. Isso faz com que esse ambiente ácido recrute cálcio de dentro dos ossos e de dentro da musculatura para o sangue, aumentando o risco, então, de você formar uma coagulação sanguínea. Então, a pessoa que toma um anticoagulante, ela tem que se preocupar mais com o cálcio do que com a própria vitamina K. Ou seja, não tem também uma justificativa que diria assim: não, vamos entrar numa dieta à base de suco para fazer esse processo de detoxificação. Não. Você precisa ter um estilo de vida que contribua para o processo de detoxificação sanguínea. O que seria isso? Então, esse estilo de vida poderia levar em consideração alguns pontos importantes. Primeiro, o que você come. Fuja do alimento industrializado. Faça a troca de alimento refinado por alimento integral, porque tanto o industrializado quanto o alimento refinado, eles acidificam o sangue. E aí eles vão gerar esse processo todo de intoxicação sanguínea. Também cuide com a quantidade de proteína de origem animal ingerida. Tenha uma alimentação que contenha uma quantidade de proteína correta. No Brasil tem uma sobra muito grande de proteína e esse talvez seja um dos principais fatores que acidificam o sangue e gera esse processo de intoxicação. No Brasil, a média de necessidade de proteína são 70 gramas e o consumo é de 170. Ou seja, tem uma sobra muito grande. Cuide com o horário de dormir, faça atividade física, né? Busque tomar sol nos horários corretos para manter o teu nível de vitamina D correto. Isso faz com que o cálcio entre realmente na região onde ele deve estar, que é dentro da musculatura e dentro do osso. Não sei se as pessoas sabem, mas o músculo ele é um reservatório de cálcio também. Nós temos uma organela dentro da musculatura, né, dentro das células que são chamadas de miócito, chamado de retículo sarcoplasmático. E ali você tem o cálcio, importante na contração da musculatura. Quando você não tem esse estilo de vida correto, esse cálcio não vai para a direção correta, quando falta vitamina D e quando você tem uma acidificação gerada pelo processo, né, de vida da pessoa, maneira que ela vive. Então, cuidar desses aspectos, isso ajudaria bastante. Tá certo.